No vídeo de hoje, um breve relato da história da fundação da Igreja Tabernáculo da Fé, uma outra seita que tem como fundador Joaquim Gonçalves Silva e o seu guru, o suposto profeta William Marion Branham. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Igreja Tabernáculo da Fé foi fundada em Goiânia em 1968. O pastor Joaquim Gonçalves Silva, sem respaldo algum de nenhuma igreja, foi de Brasília para Goiânia e começou a pregar sozinho na porta do antigo mercado municipal. Havia vendido em Brasília, Distrito Federal, a única casa que possuía e, com o dinheiro dessa venda, colocou no ar um programa diário na Rádio Jornal de Goiás às 18 horas e, através dele, pregava veementemente, convidando o povo a crer na palavra de Deus. Baseado no tema Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, realizou na porta daquele mercado um trabalho de cura divina e libertação. Joaquim havia chegado em Goiânia em dezembro de 1967 e esse trabalho na porta do mercado municipal acontecia nos primeiros meses de 1968. Depois de haver reunido um considerável número de pessoas que, após ouvi-lo pelo rádio e ali na rua, iam se achegando a ele, sentiu a necessidade de reunir aquelas pessoas num local onde pudessem se assentar para ouvirem a palavra de Deus. Foi quando, descendo em seu Jeep modelo 1952 na Avenida Goiás, sentiu de parar onde seu coração disse, é aqui. E ali estava ele e seu companheiro, frente a um casarão que outrora havia sido uma máquina de beneficiar arroz, que houvera pegado fogo e onde agora só havia escombros e muita sujeira. Alugou o local, arregaçou ele mesmo as mangas da camisa, retirou o entulho e no dia 18 de maio de 1968 inaugurou o local que haveria de abrigar centenas de pessoas. Dentro de poucos meses, o local já não comportava mais a multidão que era atraída pela pregação através do rádio. O pastor Joaquim, através de suas pregações, demonstrava o seu inconformismo com a falsa conversão por não ver nos novos crentes uma nova vida. O comodismo dos velhos crentes o incomodava. O único movimento diferente do morno formalismo protestante que se via era o das Assembleias de Deus, que mais se ocupavam com os dons carismáticos, principalmente com o falar em línguas e profetizar, e que pouco exercitavam o dom da cura divina. Um folheto convite foi enviado de casa em casa. O povo atendeu o convite de tal maneira que a imprensa local logo estampou em suas primeiras páginas manchetes. Jornal 5 de março, 29/12 de 1969. No auge da festa, William Marion Branham chegou no evento. Ele era tido como profeta de Deus, precursor da segunda vinda de Cristo, cumprimento de Malaquias 4:5, Mateus 17:11 e Apocalipse 10:7. O trabalho havia começado em Goiânia em outubro de 68 e estavam em 1971, quando o pastor auxiliar de Joaquim ganhou de um outro irmão que passara em Goiânia uma coleção incompleta das 7 eras da igreja e um livreto, O Profeta do Século XX. Não se interessando em lê-los, deu-os ao pastor Joaquim Gonçalves, que, por sua vez, simplesmente os guardou dentro do móvel de uma velha radiola que tinha em seu escritório. Ali, aqueles livros permaneceram por vários meses sem que ninguém os lesse.
Mas certa manhã de outubro de 1971, depois de passar uma noite em claro por uma decepção ministerial, Joaquim foi à rádio Anhanguera e pregou uma mensagem sob o tema "Sai dela, povo meu". Chegando em seu escritório, disse à pessoa que se encontrava ali: "Deus me mandou ler aqueles livros que estão guardados aqui". Pegou os livros, se recluiu numa outra sala e, ao ler o livreto O Profeta do Século XX, ele exclamou: "Se ninguém quiser me acompanhar com a mensagem deste profeta, eu volto sozinho para a porta do mercado e começo tudo de novo". Mas ele não voltou, e muito menos sozinho. Num só dia, ele e quase 2.000 pessoas foram batizadas no Tabernáculo da Fé, desta feita usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, que é Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38, conforme ensinou o tal profeta de Deus, que teria vindo para restaurar todas estas verdades perdidas ao longo da caminhada da Igreja cristã através dos séculos. Começava ali uma nova etapa naquele ministério. A partir dali foram colocados radiofônicos de alcance nacional. A Rádio Anhanguera de Goiânia e a Rádio Universo de Curitiba foram as pioneiras. Joaquim montou um estúdio onde pregava diariamente e de onde saíam as fitas para as diversas emissoras de rádio, onde eram mantidos programas que levavam a mensagem do profeta. A mensagem do profeta causou distúrbios nacional no meio religioso. Diversas mensagens chegavam diariamente solicitando mais esclarecimentos sobre as mensagens. Daí então a necessidade de terem as mensagens em português. Passaram então a traduzi-las como podiam e a imprimi-las de maneira precária em mimeógrafo a tinta em forma de apostilas, isso em 1972. Essas apostilas eram enviadas através dos correios e as pessoas escreviam pedindo para receberem o batismo bíblico conforme Atos 2:38. Muitos evangelistas foram enviados por todo o país para batizar essas pessoas, muitas delas às escondidas, uma vez que eram proibidas até mesmo de ouvirem a mensagem através do rádio. Os jornais da cidade publicaram no mesmo dia uma nota oficial do Conselho de Ministros de Goiânia, na qual desconsiderava o pastor Joaquim como pastor evangélico, visto que o mesmo estava pregando uma heresia. Não só os jornais, mas através de programas de rádio e de quase todos os púlpitos das igrejas evangélicas, o apelo era o mesmo: cuidado, não vão lá, não ouça aquele programa. Joaquim melhorou o serviço de impressão das mensagens do profeta. Agora tinham montado uma modesta gráfica e já imprimiam em forma de livretes. Em 1973, o templo havia se tornado pequeno. William Marion Branham, o profeta, nasceu no dia 6 de abril de 1909 em Kentucky, Estados Unidos. Deus teria o comissionado para pregar o Evangelho. Aos 7 anos de idade, Deus teria lhe falado de um redemoinho que atingiu uma árvore no caminho por onde ele passava. Quando girava, uma voz humana teria dito: "Nunca bebas, fumes ou corrompas teu corpo de nenhuma maneira. Haverá uma obra para fazeres quando ficares mais velho". Os resultados ministeriais dele mais tarde teriam sido manifestados em suas reuniões através de curas, milagres, discernimentos de pensamentos do coração. Ele seria o profeta enviado por Deus para esta era para levar os predestinados de volta à palavra original.
Entre os erros doutrinários do Tabernáculo da Fé estão estabelecimento da data da segunda vinda de Jesus, revelação além da Bíblia, rejeição da doutrina da Trindade, fórmula batismal apenas no nome de Jesus e exaltação do seu fundador. O pastor Joaquim foi investigado em Goiás por crimes sexuais. 4 mulheres, incluindo uma adolescente, denunciaram o pastor Joaquim. Os casos teriam ocorrido entre 2002 e 2021. No dia 2 de agosto de 2001, pastor Joaquim morreu vítima de Covid em Goiânia, aos 85 anos de idade. Ele teve uma parada cardíaca durante o tratamento. Ele estava internado desde o dia 23 de julho de 2021, quando testou positivo para a Covid. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.